Olá, bom dia. Começa agora mais um webinar especial da MIT Technology Review Brasil, webinar Advanced Analytics em parceria com a InterSystems. Hoje vamos falar muito sobre como construir uma arquitetura de dados eficiente, como capturar informações de diversas fontes e transformar essas informações em inteligência, em estratégia de negócios para a sua empresa. Hoje estão aqui comigo dois craques nesse assunto. Vou chamar aqui para dar boas-vindas para vocês o Joaquim Silveira, consultor de negócios e conselheiro de empresas. Bom dia, Joaquim. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Também aqui com a gente o Odilon Almeida, Senior Area Sales Manager da InterSystems. Bom dia, Odilon. Bom dia, Rafael. Bom dia, Joaquim. Prazer estar com vocês esta manhã. Bom, antes de eu começar a conversar com os nossos dois convidados, queria lembrar você que esse evento é ao vivo, então se você está nos assistindo agora, você pode mandar também as suas perguntas. Eu tenho as minhas aqui, várias perguntas para fazer para os nossos convidados, mas você também pode deixar aí na caixa de comentários a sua pergunta, que lá mais para o fim do webinar a gente vai responder o máximo possível. Bom, vamos lá. Joaquim, vou começar contigo. Você que é um profissional experiente, acompanha o mercado e a evolução, né, do uso de dados há muitos anos, quando a internet ali ainda era mato, eu queria que você fizesse um balanço desses anos todos, o que mudou de lá para cá e como está hoje o mercado, como é que as empresas estão usando ou não de maneira eficiente os dados. Bom, na visão que eu tenho, as empresas ainda não se prepararam para essa revolução que está acontecendo. Tá? Na verdade, hoje, o mundo corporativo utiliza informações muito usadas, se baixa no Excel, alguém manipula aquele Excel para aquele determinada área tomar suas decisões em cima das informações que estão lá, mas o uso do dado como um processo dentro do negócio ainda não aconteceu. Então, a gente tem alguns eventos atuais, né, que, por exemplo, a LGPD é uma empresa que fez todo mundo acordar para o problema de que dado precisa ser cuidado de forma cuidadosa para que você tenha privacidade, segurança, etc., mas não tem o lado ainda de que como o negócio pode se beneficiar de todos os dados que hoje ele já tem. Está muito ainda armazenado em pedaços separados e de forma relacional. Os dados são um banco de dados. Acho que o Odilon vai falar um pouco sobre isso. A maneira de você organizar o dado é completamente diferente. É possível fazer isso hoje? Isso não está acontecendo. E uma das coisas que eu acho que é muito importante prestar atenção, o Brasil vai entrar no 5G, né, em um ano. Acho que é o prazo que isso vai acontecer, dependendo das regulamentações, implementações, vai ter o leilão, né? Mas a quantidade de informação que isso vai trazer é absurda, né? E isso faz com que você possa ter uma nova visão de como melhorar o seu negócio. Tem milhares de exemplos, né? Se uma fábrica de automóvel conseguir medir a quantidade de peça X que vai ser montada naquele determinado dia, ela consegue medir a velocidade com que a sua linha de produção está acontecendo, por exemplo, né? Então, eu acho que tem muito chão pela frente. Odilon, é interessante você trazer esse panorama, porque às vezes a gente acha, né, estamos aí, como você falou, à beira do 5G, daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre 5G, internet das coisas, mas hoje, 2022, sem isso, né, sem esse próximo passo que vai exponencializar o volume de dados, já tem muita informação de múltiplas fontes, né? Não é só ali, como você falou, a planilha do Excel, tem sensor de um lado, tem o consumidor no smartphone do outro. Qualquer coisa hoje quase pode ser medida, mas é aquilo. Essa informação por si só, ela não diz muita coisa, não é só a tecnologia. Então, eu queria colocar aqui o Odilon na conversa, Odilon, para você dizer o que é preciso além das ferramentas e além dos dados. Como é que a gente dá vida a esses dados e transforma isso em inteligência? Odilon, só abre seu microfone aí que está fechado. Isso é uma informação muito interessante. O fato de você ter uma boa experiência do mercado vai mostrar que
No passado, as pessoas organizavam seus processos, dos processos você criava sistemas, e aí a coisa começava a funcionar, aqueles bancos centrais tradicionais, etc. Eu vivi muito do data warehouse, onde se carregavam os dados, você ia a um banco, fazia uma transação, no final do dia você carregava aquela transação para um grande banco de dados, aí fazia uma série de análises. Então, eu tinha meu sistema transacional, que eu teria um tempo hoje para desenvolver, eu carregava todos esses dados, aí veio o advento de Big Data, eu tenho que carregar dados diferentes, eu tenho outras estruturas de dados que armazenam essas informações que são muito relevantes. E aí o mundo foi evoluindo. Então, muita informação ela sempre existiu. Uma coisa interessante de se analisar agora é que no passado você tinha um tempo para processar. Então, eu capturava o dado para tomar uma decisão, um processo analítico à noite ou no dia seguinte. Então, era famoso D-1, D-2, você tem um D-1, D-2, e você tomava essa decisão. O próprio sistema, eu vou implementar um sistema novo. Então, tinha um processo de implementação do sistema, 1, 2 meses, 3 meses, 1 ano, onde você tinha um tempo para trabalhar. Hoje, a informação existe, ela aumentou, ela vai aumentar muito mais com a perspectiva do 5G, só que a informação hoje ela trabalha, vamos dizer assim, fora do seu firewall. Então, eu não tenho tempo de buscar essa informação, trazer essa informação, consolidar a informação para que ela seja explorada. E as áreas de negócio, das áreas de negócio, o setor financeiro, o setor de supply chain, o setor que depende muito de informação, como que eu trato essa informação se eu não tenho tanto tempo? E o crescimento de dados, como você colocou, ele é exponencial, e as estruturas de trabalho, elas já existem. Eu não posso parar uma grande instituição financeira, uma telco, uma grande empresa de bens de consumo, lá, uma empresa de CPG, e trocar todos os sistemas deles. Eles estão lá, vão ter que conviver. E como que eu integro essas informações para suportar a tomada de decisão? É isso que a gente vai falar bastante hoje ainda. O Joaquim, pegando... Isso é um comentário. Eu tive o prazer já de conviver com o Joaquim profissionalmente uma época, ele vai lembrar disso. Uma situação num cliente nosso, onde o cliente começou a usar os dados das aplicações transacionais e colocou no mobile, para que os clientes dele explorassem essas informações. Você tinha a possibilidade de travar o sistema transacional dele. Joaquim lembra muito disso, lá o tal do Go Horse. O que é o Go Horse? A metodologia ágil é você acelerar o processo para tudo, seja o processo analítico, bem como um processo de uma nova aplicação para suportar uma necessidade de negócio. O desafio é enorme. E acho que o Odilon colocou um ponto importante, assim, todas as empresas têm seus legados, né, seus sistemas. E a transformação disso exige um investimento que precisa ser muito bem planejado, porque ele é caro e a estratégia tem que ser meio de fatias, né? Aonde que eu vou começar isso porque vai me dar um melhor retorno, né? Hoje, se você pensar, todas as empresas, eu não sei se todas têm um diretor de dados, né? Uhum. Com a criação da LGPD, alguém pensou em fazer isso em algumas empresas, mas, na verdade, o diretor de dados hoje está numa função que talvez não seja enxergada de forma tão importante quanto ela deveria ser. Eu faço um paralelo com tecnologia. Há 20 anos atrás, em muitas empresas, com exceção das financeiras, a área de tecnologia não era tão importante quanto as outras, né? Só que, com o passar dos anos, virou o contrário, né? A empresa que não tem tecnologia hoje embutida no seu processo está fora do jogo, né? Vai acontecer a mesma coisa com dados. Você tocou num ponto importante, Joaquim, que é departamento de TI. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque, obviamente, esse setor, né, se a gente chamar a tecnologia em qualquer empresa hoje, é importantíssimo, é vital, não dá para não ter, mas, ao mesmo tempo, como a gente está falando dessas múltiplas fontes de informação ou da origem dos dados, eu entendo que talvez possa haver, talvez não, eu acredito que em muitas empresas existem assim compartimentos, sejam silos culturais, setores da empresa que não falam entre si, ou seja,
da própria base de dados, bases de dados diferentes que não falam entre si. Então, eu queria ouvir de vocês como a gente consegue quebrar isso, como é que a gente consegue fazer uma estratégia empresarial em que tudo esteja integrado de uma forma fluida. Eu acho que o Odilon tem dar mais informações sobre isso na base técnica, eu não tenho, mas o que você falou não é nem... Os dados são dos sistemas que servem a determinados processos das empresas e eles não estão interligados, por definição, né? Então, mesmo empresa que já usa muito a tecnologia, não tem a informação de que um determinado... Vou dar um exemplo na indústria financeira. Muitos bancos ainda não olham que um determinado cliente que tomou um empréstimo tem um monte de dinheiro lá na poupança, por exemplo, ou investido num fundo. E esse cruzamento e oferta de coisas diferentes, só alguns estão começando a fazer, nem todos fazem. E é muito mais complicado do que só isso, tá certo? Mas é porque você precisa mudar o seu ambiente de organização e repositório de dados, né? Odilon, como é que é possível fazer isso na prática? Como é que a gente faz tudo ficar integrado? O que eu vejo, só para complementar um comentário que eu fiz anteriormente, um exemplo que eu dei lá, que o Joaquim conheceu bem na época, hoje existe um mercado dita o dinamismo dentro das empresas. Então, assim, você pegar o setor financeiro que o Joaquim comentou, de seguradoras, de bancos de investimento, etc., quem fizer primeiro vai ter o benefício. Então, o tempo está cada vez mais escasso para você integrar as coisas. Então, cada vez mais, os dados, eu disse, eles estão fora do controle das empresas, eles são criados de uma maneira para atender processos específicos de negócio, onde eu tenho que implementar aquilo o mais rápido possível. E aí, o que acontece? Os dados eles vão existir de forma separada. Eu não tenho mais como integrá-los numa única aplicação, numa única base para criar o analítico. Hoje eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo. Como que eu vejo isso? Existem diversas estratégias no mercado, desde virtualização de dados, estratégias de arquitetura como Data Mesh, como Data Fabric, uma arquitetura, uma estratégia muito utilizada aí por fabricantes, muito descrita por institutos como Gartner, como Forrester. Então, isso talvez seja a tendência do mercado de eu eu conectar os dados, eu correlacionar esses dados e, a partir daí, eu criar uma validação dos mesmos ou a certeza que eu posso usá-los no suporte a processos de negócio. Eu vejo uma tendência grande do mercado a fazer isso em duas frentes. Uma frente de negócio e uma frente de clientes, que eu acho que a gente poderia explorar mais nesse bate-papo, a personalização. Então, cada vez mais, o Joaquim citou aí, eu não consigo ver que se o Odilon faz um empréstimo, eu tenho algum dinheiro, ou a criação de households, de famílias, se eu tenho seguros hoje, tenho 2, 3 imóveis, carros, automóveis, eu tenho seguros diferentes, não valeria a pena, de repente, eu fazer um pacote único e criar uma parcela mensal de todos os meus seguros, não ter que renovar seguros em diferentes aspectos, porque quem controla o negócio acaba sendo meu corretor. Eu não falo com a operadora, mas eu falo com algumas, mas eu poderia usar a informação em prol de uma mudança de negócio. E aí, um ponto importante sobre transformação digital, que é muito batido aí, a transformação digital não é a digitalização dos processos de negócio, é a implementação de um novo processo, como o Joaquim comentou, no melhor benefício de internet, principalmente do 5G. A hora que o dado começar a trafegar mais rápido e eu tiver uma transação com o meu telefone, eu vou querer uma resposta imediata, não vou querer que ninguém me ligue. Até hoje eu tenho empresas aí, meu provedor de telecomunicações, o cara me manda mensagens, eu digo não, eu falo que eu não quero oferta, ele continua me ligando na hora do almoço, na hora da janta, do jantar. Então, assim, são coisas que você pode melhorar, e o uso do dado é muito relevante nisso. Então, só para finalizar esse tema, existem estratégias de arquitetura de dados muito importantes aí, muito bem descritas no mercado. E eu acho que as empresas que conseguirem fazer isso bem feito, entenderem como estruturar isso, vão ter muita vantagem no mercado. Nós temos um cliente que é um provedor de serviços na área financeira, que teve que fazer isso. Ele estruturou o dado utilizando um Data Fabric, e ele trabalha o Data Fabric para explorar essas informações e criar novos produtos e serviços, que são aplicações que ele vende como serviço para o mercado financeiro.
Antes de eu fazer a próxima pergunta, já que você usou essa expressão algumas vezes, Odilon, Data Fabric, que é um termo considerado, né, estratégico, e muita gente tem falado isso. Queria que você explicasse um pouquinho mais o que é isso, como é que a gente constrói essa malha de dados, o que é o Data Fabric? O tecido de dados hoje, se você procurar, você tem muitas definições, a página do Gartner, do Forrester, trabalha isso, é eu criar uma malha de dados, um tecido onde eu seja capaz de criar uma visão completa das minhas informações necessárias para suportar um determinado processo de negócio. Vamos falar do lado interessante para o mercado financeiro, por exemplo. Eu tenho que prover informações regulatórias. Só que a informação regulatória, não importa quem é o regulador de determinada área, ela não é uma informação que eu sei o que eu tenho que prover. O regulador entende que eu preciso dessa determinada informação e você entende, às vezes, encontra pessoas em salas de guerra para buscar todas essas informações para prover os relatórios para o regulador, tá? Que faz a função dele. Isso não é um problema do Brasil, é um problema que nós enfrentamos em diversos lugares do mundo. Então, se essas informações elas residem em lugares diferentes, o Data Fabric, uma estratégia de Data Fabric, não estou falando que é a melhor nem a pior, uma estratégia de Data Fabric permitiria o acesso a essas informações, a correlação das mesmas, a geração de confiança, vamos chamar assim, para que eu pudesse utilizá-las e prover o relatório para o meu regulador. Uma vez que eu tenho isso, eu não tenho que fazer isso para a empresa como um todo, são as informações, por exemplo, para o relatório regulatório. Se eu tenho hoje, eu quero fazer uma análise de liquidez, eu posso usar a mesma estrutura de dados, colocar mais uma informação aqui ou ali, para que eu faça essa mesma análise. Se eu quiser fazer uma análise de risco, eu praticamente tenho essas informações já definidas, e essa estrutura de dados, essa estratégia, ela pode aumentar à medida que eu coloco outras áreas de negócio possam consumir, e eu evoluo a partir daí. Então, não é uma coisa que eu tenho que criar. Eu vivi o momento de criar um Enterprise Data Warehouse. Até eu criar tudo aquilo, o mundo mudava demais, as necessidades mudavam demais, então tem que ter o acesso à informação. E aí, uma vez que eu crio essa malha de dados, esse tecido de dados, o famoso Data Fabric, eu aportar uma inteligência sobre ele, para que eu possa explorar melhor como serviços, por exemplo. E a partir daí eu tenho essa disponibilidade de tê-lo em nuvem. Então, eu tenho os dados que eu possa ser consumido de uma forma inteligente por aplicações ou de forma analítica. Um outro ponto importante que existe muito em moda hoje, que é uma coisa muito relevante, o mercado demanda uma nova aplicação. Só que eu não tenho tempo de desenvolvimento. Então, existem muitas ferramentas de low-code, no-code. São ferramentas que você não precisa de codificação para trabalhar de uma forma mais efetiva, que você pode plugar nessa estrutura e consumir informação a partir daí. Uma coisa interessante é também você usar linguagens de programação para essa estrutura, linguagens populares de mercado. Por quê? Como Python, por exemplo. Porque você consegue profissionais de forma muito fácil para trabalhar determinados projetos e, a partir daí, você ter isso implementado de forma mais rápida. Então, são 3 pontos importantes. Os dados vão existir a partir de agora em silos. Cada departamento vai ter que ser ágil e rápido a trabalhar de uma forma eficiente. Eu vou ter que ter uma estrutura de dados que possa fazer a integração, a conexão, a correlação e a integração dessas informações para uso de forma corporativa. O Data Fabric é uma estratégia importante para fazer isso. E, a partir daí, com o dado pronto, eu ter ferramentas que possam agilizar o processo de implementação de uma nova aplicação. E o que é importante? É que esse Data Fabric seja suportado por alguma tecnologia capaz de trabalhar qualquer tipo de dado, capaz de ter a capacidade de trabalhar workloads ou os processos analíticos e transacionais. Eu tenho um caso para comentar com vocês de uma empresa que gere o mercado financeiro e ela faz uma análise de risco em tempo real. Então, ela recebe as transações, recebe os dados numa estrutura de Data Fabric e, a partir daí, faz processos analíticos de avaliar. São corporações como, por exemplo, eu, Joaquim e você, temos 3 empresas, estamos operando. E eu posso criar processos novos para os dados. Então, eu posso ter uma análise de risco diferente do Joaquim, da sua,
eu posso oferecer mais risco e eu sou cortado, tá? Por exemplo. E aí, o que eu trabalho? O Joaquim tem mais risco, então deixa ele trabalhar um pouco mais, ou eu estabeleço um processo de entrar em contato com ele, ver o que está acontecendo, mostrar que um ativo que ele comprou não está trabalhando. Então, o processo, eu trabalho qualquer tipo de dado, eu ter a capacidade analítica e transacional, e também, uma coisa muito importante no mundo hoje, eu ter a capacidade de consumir esses dados em processos de machine learning e inteligência artificial. Tá? São os 3 pilares. Eu estruturar, eu poder acessá-lo e eu poder consumi-lo em outros processos, integrar esses processos de machine learning ao que eu estou fazendo, ao meu processo de negócio. Odilon, o que você está me apresentando aqui é um panorama muito interessante que vai desde o mais simples, né, do low code, no code. Então, explicando de novo para quem não está familiarizado com o termo, são ali soluções já pré-prontas, né, pré-fabricadas de programação. Então, às vezes você não precisa de tanta estrutura para codificar o que você precisa, mas você já foi também para um extremo bem avançado de inteligência artificial, de aprendizado de máquina. Então, tem ferramental para tudo, é o que eu entendi da sua fala. Mas eu queria jogar um componente humano no meio aqui, passando para o Joaquim, porque às vezes, Joaquim, dá a impressão que algumas empresas vão fazer isso tudo, vão comprar ferramentas ou desenvolver suas próprias ferramentas e tem lá um dashboard bonito, um bando de informação de número piscando, mas elas sabem usar, elas construíram ou compraram essas ferramentas estrategicamente. Então, eu queria que você falasse dessa parte de inteligência humana. Como é que você, estrategicamente, dentro de uma empresa, constrói a melhor solução para o seu negócio? Eu vou dar um exemplo do que tem muita empresa que já está fazendo. Quando a empresa já está usando as redes sociais para capturar cliente no vínculo de banners e etc., aquilo é real time. E eles têm mesa por produto que as pessoas ficam olhando o que está acontecendo e ficam incentivando para aumentar, né, o recall do processo. Isso é usar o dado de forma real, tá certo? Então, assim, olhar... nem toda empresa faz isso, as grandes fazem isso, mas isso tem que acontecer com tudo, como o exemplo que o Odilon deu. É a liquidez, é a área financeira olhando se as tendências financeiras do negócio estão acontecendo baseado nas informações que estão acontecendo, nos dados que a empresa está gerando. Né? O real time desse negócio, usando ferramentas que quaisquer, ou seja, não vai ser de ferramenta, mas o modelo ele já tem uso em algumas situações, processos das empresas. Só que isso tem que ser feito em tudo, isso será feito em tudo, né? Porque quem não fizer não vai ser competitivo. Então, assim, e treinamento. O fato é que você tem que começar com as pessoas, não tem jeito. As pessoas precisam aprender como que elas vão ser capazes de utilizar essas novas ferramentas. E começa por 2 coisas, na minha opinião. As empresas sempre fizeram arquitetura do negócio, né? Tem arquitetura de sistema, arquitetura de um monte. Precisa fazer arquitetura de dados. Né? E arquitetura de dados do ponto de vista de como eles influenciam as decisões de negócio real time. Quer complementar, Odilon? Não, isso, assim, são coisas muito, muito importantes que o Joaquim colocou, né? Você tem questões operacionais que são bem interessantes, né? Por exemplo, se você olhar em virtude de Covid e outras situações, o Joaquim conhece muito, muito, muito desse processo, nós bancarizamos uma enorme parte da população brasileira que nunca teve acesso ao sistema financeiro. Só que é uma população que não tem histórico, uma população que você pode emprestar dinheiro, uma população que quer ser produtos, serviços, etc., uma população que tem acesso à internet. Só que você vai dar um crédito para a pessoa. Como é que eu vou dar um crédito para a pessoa? Se eu ligar para o Serasa, para qualquer serviço de birô aí de informação financeira, de crédito, eu não tenho. Como que eu faço isso? A gente tem um caso muito interessante, onde você pode consultar outras situações, você pode consultar se a pessoa é um bom pagador de telefone, de gás, de água, etc., e dar o crédito a partir dali. Né? Isso é um ponto interessante. Então, você tem que ter
o seu data fabric, ele tem que acessar informações de terceiros para poder validar uma esteira de crédito para quem não está bancarizado. Isso é um ponto importante. Um outro ponto, cada vez mais, e é o que o Joaquim comentou sobre 5G inicialmente. Existem serviços como o do Serpro, que ele usa a sua foto do DENIT e faz uma validação, um reconhecimento facial. Existem diversos outros serviços por aí, que talvez eu preciso me conectar e trazer o dado para cá. E aí um ponto importante sobre o lado de informação em tempo real. Né? Eu trabalhei num projeto, a empresa oferece microcrédito, uma base que foi construída no passado e sofreu transformações e tem alguns desafios deles hoje, porque eu tenho que trocar o pneu com o carro em movimento. E a gestora do negócio tem uma camada analítica onde ela toma decisões baseado na minha liquidez, na rentabilidade, no meu índice de inadimplência, se eu acelero o processo, empresto dinheiro baixo taxa de juros ou não durante o dia. Qual era o grande desafio dela? Tem um processo de 4 horas que eu carrego o histórico do dia anterior para poder fazer análises ali em cima, não carrego ele em tempo real o tempo todo. Então, aquele ponto que o Joaquim falou, tem decisões que deverão ser tomadas em tempo real. E agora, com o Open Banking, um tema que a gente pode falar mais no final, as informações vão estar aí separadas. Se eu disponibilizo a minha informação para outras instituições e ela se prepara melhor para me oferecer um produto que me interessa, eu posso mudar. Muitas vezes hoje a gente não muda, principalmente no serviço financeiro, não muda de operador, porque é muito conveniente para mim. Trocar todos os meus débitos automáticos, etc., de um banco para o outro é muito difícil. Mas hoje, eu não sei, talvez seja uma coisa que mude no futuro. Porque o mundo digital vai chegar e quem oferecer um produto que te interessa, você vai tomar. E, por exemplo, os jovens, eu conheço, todos eles não têm conta no banco tradicional mais. E você vê grandes bancos fazendo propagandas com os jovens, do internet banking deles, para atrair os jovens. Porque senão o jovem vai para as marcas que são mais famosas, né? As marcas digitais interessantes. Então, é um processo, nós vamos viver um processo de transformação muito grande nos próximos anos. Muito, muito grande, em todas as indústrias. Joaquim, quer complementar? Quero, sim. O dado tem que ser tratado como produto. E você vai fazer casos de negócio com o dado, ou seja, quais os dados que eu preciso para resolver esse caso de negócio. Você inverte toda a situação, né? Porque normalmente você via sempre discutindo aquele negócio, quais são os dados que eu preciso. Não ao contrário, quais são os dados que eu tenho que resolvem esse caso de negócio e eu tenho que tratar o dado como produto. Porque, como o Odilon falou, a quantidade de dados que você captura hoje é muito grande. O grande problema atual, e aí é um problema de investimento, é que os dados estão guardados em processos separados e, às vezes, até duplicados. O mesmo dado várias vezes. Quem aqui não tem problema de cadastro, que o seu cadastro tem um endereço antigo e o novo, mas eu mudei. Coisas desse tipo ainda acontecem, né? No mesmo empresa, se trocou num processo, mas o outro ainda não sabe que o cadastro está duplicado. Uma coisa simples, mas ainda existe. Então, você tratar o dado como produto e criar a função de dono do dado em cada área e essas pessoas terem essa organização, né, acontecendo dentro da empresa, é que vai fazer com que isso aconteça. Como eu falei no começo, muito chão para fazer, mas se endereçar no foco, acontece. É o exemplo que eu dei lá das mesas de produto para capturar cliente nas redes sociais, utilizando os anúncios, etc., que é um processo real-time, as empresas estão fazendo isso. Rafael, Favilão. Eu queria só complementar um outro ponto interessante, que eu, na fala, acabei me perdendo. Nós patrocinamos um evento de dados recentemente, e eu fui moderador de um tópico que tem sido muito, muito, muito discutido pelas empresas, que é a alfabetização de dados, ou data literacy. Como que eu treino e eu capacito, como o Joaquim colocou, o dado vai ter que ser um produto. Como que eu capacito os meus usuários a trabalharem melhor essas informações? Porque isso vai ser uma coisa muito relevante, né? Você já tocou nesse assunto antes, a gente fale mais. A personalização, como o Joaquim colocou, isso é um ponto relevante em qualquer indústria. Todo mundo vai querer ser tratado como uma pessoa única.
talvez lá na época dos meus avós, dos meus pais, quando eles iam no banco, que era tudo ainda escrito manualmente lá nas fichas, que o gerente sabia de tudo da sua vida. Então, você vai ter informação hoje para ter esse tipo de tratamento, de uma forma muito individualizada. Então, eu acho que vai chegar nisso. E aí, o data literacy, né, a alfabetização em dados, é um processo que vem sendo trabalhado por muitas empresas em diferentes setores. Esse é porque eu moderei um debate de grandes empresas do setor. Eu fiquei muito impressionado com o que eu escutei deles, as experiências que eles estão tendo hoje em treinar seus profissionais para utilizar melhor os dados. Eu acho interessante, Odilon, complementando o que você está falando, é que essa educação digital, vamos dizer assim, ela vai ter que ser de quem está ali no início, né, na ponta, programando, aprendendo a dar vida a esses dados, até o topo, né, até o C-Level. Todo mundo hoje tem que, de alguma forma, ter noção do que está acontecendo para, como a gente está falando aqui, usar estrategicamente esses dados. Mas eu queria pegar agora um ponto que vocês dois já falaram, que é o sistema financeiro. O que a gente vê hoje, cada vez mais, tudo passa por alguma compra e venda. Por alguém clicou em alguma coisa que vai gerar uma compra que vai necessariamente passar por alguma fintech, por um banco, eventualmente até por criptoativos. Tem ali um meio do caminho e essa jornada do consumidor também está cada vez mais complexa, mas em algum ponto se esbarra na questão do dinheiro. E a gente teve aqui no Brasil, recentemente, duas grandes revoluções, ou uma desdobrada mais para frente, né, que é o Open Banking, essa troca de informações que vocês comentaram entre instituições, e depois o Open Finance, com novos serviços financeiros também entrando no jogo. Então, eu queria a avaliação de vocês, relacionada, obviamente, a dados. Primeiro do Joaquim. Joaquim, como é que você está vendo essa transformação de Open Banking e Open Finance? O Banco Central está sendo muito ativo na condução desse processo de modernização do nosso sistema financeiro, copiando, inclusive, o que acontece em outros países, né? O Pix, por exemplo, já existia na Inglaterra faz muito tempo, e houve uma adoção massiva no Brasil, foi muito importante. O Open Banking ele ainda não está massivo porque depende do indivíduo entender, né, que ele precisa ganhar com isso. Então, mas isso vai acontecer porque vai fazer uma compra, aí o varejo, passa o dado aqui para mim que eu lhe dou uma taxa melhor. Isso ainda não está acontecendo, mas vai ser o caminho. E o Open Finance é você poder comprar os seus produtos de forma distribuída, né? Se eu quiser, né, eu tenho um cheque especial, mas eu descobri que um banco B, né, fornece uma taxa melhor do que o meu, eu quero que o meu cheque especial, não vou nem mudar de banco, seja feito pelo outro. Né? E você, não, quando eu entrar no negativo aqui, quem paga é aquele banco lá, não você. Né? E isso é uma revolução. E isso, obviamente, precisa ser de dado. Aí, voltando para um comentário que você fez, só o que precisa acontecer da empresa para o treinamento é assim, o CEO, o presidente da empresa, entender que isso é uma oportunidade de negócio. E uma oportunidade de negócio enorme. Né? Então, assim, ele vai influenciar muito o que aconteça no treinamento, arrumar o dinheiro para que as pessoas sejam treinadas e reorganizar a empresa em torno do dado, porque isso é uma vantagem competitiva gigantesca. É só você ver o que acontece hoje com, né, não quero falar nome aqui, mas nas redes sociais estão nadando porque eles dominam o dado. Tá? Como ele domina, ele está ganhando dinheiro muito até. Então, assim, esse é o modelo que vai acontecer com todos os negócios, sem exceção. E conhecem, né? Os outros. E conhecem, né, Joaquim, cada vez mais o consumidor. Então, vocês já falaram, mas também é importante a gente ressaltar para quem está do outro lado, né, eu aqui como consumidor, o que eu quero é uma experiência personalizada. Ao mesmo tempo, essas grandes plataformas, elas trabalham com massa. Então, o desafio, eu imagino, é esse mesmo de fazer uma personalização em massa. E aí, tudo isso que vocês têm falado entra em cena, né? Real time, múltiplas fontes de informação, mas queria puxar aqui para o Odilon também. Odilon, como é que você vê? Eu só queria terminar o seu comentário assim, e tem um apêndice aí muito grande, que é a segurança. Né? Porque a hora que você faz isso, você tem que aumentar a segurança de forma muito grande. Né?
é importantíssimo. E as empresas também não acordaram muito para esse problema, que pode ser que seja um outro capítulo aí que você queira explorar em um outro seminário. Vou explorar agora, porque você leu meu pensamento. Eu ia perguntar justamente isso para vocês, passando aqui um pouco a bola para o Odilon, porque quando a gente está falando dessa personalização em massa, né, são informações exclusivas de cada pessoa, colocando aí informações sensíveis como essas financeiras. Então, como é que fica para vocês a segurança? Porque existe hoje uma relação, ou pelo menos uma expectativa muito grande de confiança em relação às marcas, né? Quando eu estou cedendo meu dado para alguém, eu quero que ele seja bem tratado, bem cuidado e não haja um vazamento, não haja uma venda para terceiros. Como é que vocês enxergam? Vocês acham que é uma prioridade, mais do que uma coisa reativa, já começar ali do zero, dentro dessa construção de arquitetura, também colocar o componente de segurança? Odilon, você acha? Vamos lá. Deixa eu fazer um comentário antes sobre Open Banking. Eu já participei de diversas lives presenciais, participações e apresentações, onde eu vi muitas vezes o gestor do Banco Central dizer o seguinte: a gente vai disponibilizar os dados, como o Joaquim colocou, olhando para experiências bem-sucedidas, principalmente na Europa, e cada banco, cada organização vai criar seus próprios produtos e serviços. Então, voltando ao ponto que o Joaquim colocou, o dado vai virar um produto. Aí tem a alfabetização do dado, para você consumir toda essa informação. O dado vai continuar existindo em silos. E aí você começa a escutar nomes de coisas interessantes, que são coisas que já existiam lá no passado, mas as empresas se especializaram nisso, né? Então, APIs. Falar de Open Banking, você se remete à API. Ótimo, a API é uma coisa fundamental, porque eu vou ter meu dado, eu vou expor meu dado para que haja o consumo de uma outra forma. Da API, eu vou ter que ter um barramento de comunicação, muitas vezes, para fazer com que as aplicações se comuniquem, são coisas que existem há muitos anos. Eu tenho que ter uma base de dados. Então, para você implementar uma estratégia, vamos voltar a pegar o Data Fabric como exemplo, não estou aqui para comentar um lado ou outro. É muito importante que a segurança da sua arquitetura seja vista como um todo. Tá? Não sou um especialista em segurança, mas os vazamentos ocorrem por diversas coisas, diversas maneiras, por portas abertas de web, etc., de diferentes níveis, mas e não é objetivo explorar isso aqui, mas é muito importante que a sua estrutura tecnológica para implementar a sua arquitetura, a sua estratégia de arquitetura de dados, ela seja vista como um todo em termos de segurança, né? Aí, voltando ao Open Banking. Se eu vou correlacionar o dado que tiver dentro dessa estratégia de arquitetura vai ter que ser bem visto, mas bem como os dados que estão dentro dos silos. Então, essa navegação, que é o que pode existir, portas abertas de diferentes ambientes que você tem. Então, a segurança tem que ser vista como um todo sempre. É muito importante que todos os especialistas eu não posso ser um especialista só de rede, um especialista só de web, um especialista só de nuvem, um especialista só de banco. Tem que ter uma visão como um todo. Como o Joaquim colocou, todo mundo, a gente conversa bastante com os CFOs, né, os CSOs, o Chief Security Officer. Se tem alguém que tem que ser responsável pelo dado, a segurança tem que ser vista como um todo. E voltando ao Open Banking, qual é a grande oportunidade que eu vejo? Quem souber olhar para esses dados, consumi-los de uma forma eficiente e criar produtos e serviços, vai se diferenciar muito, principalmente aquilo que o Joaquim falou. Qual que é o grande objetivo hoje da instituição financeira? É ganhar dinheiro. Se eu estou com o Open Finance, se eu vou jogar meu cheque especial para um outro lugar, porque ele me oferece uma taxa menor, eu estou perdendo uma chance enorme de ganhar dinheiro. Uma vez eu escutei foi muito interessante, uma reunião com um CEO e um CFO. O CFO nos disse, olha, a minha taxa de inadimplência é baixíssima, e era muito baixa em relação ao mercado. O CEO disse, cara, olha a oportunidade de negócio que eu estou perdendo tendo uma taxa de inadimplência tão baixa como essa. Porque aí remete ao ponto que o Joaquim colocou lá num comentário anterior. O dono do negócio, o dono daquela área de negócio é o cara que vai ter que buscar e procurar a informação que ele necessita, a partir daí ter uma estratégia de arquitetura de dados e ter desenvolvimento de aplicações ou de análises que possam ser feitas. E, para finalizar, um outro ponto importante, esse executivo da área de negócio, vamos pensar que eu estou acessando o Chief Risk Officer de uma instituição financeira.
não adianta, minha opinião, eu prover uma solução para ele, com uma arquitetura de dados boa, etc., mas que eu o torne dependente da minha área de TI. Eu tenho que prover toda a infraestrutura de dados, garantir que a segurança do dado, da informação que ele necessita, esteja bem estruturada e fornecer todo o produto e serviço para ele de uma forma autossuficiente. Eu fiz uma análise aqui, eu quero fazer uma análise mais detalhada, ela vai ficar na mão dele. Existem diversas ferramentas no mercado onde eu possa fazer isso. Eu preciso codificar uma aplicação muito rápida, eu posso usar uma estratégia de low-code, no-code. Eu quero fazer um analítico muito específico voltado. Existem diversas ferramentas no mercado que podem ser aplicadas sobre uma estratégia de Data Fabric, como exemplo, para pegar as tabelas e criar os analíticos e otimizar todos esses processos. A tecnologia existe para resolver qualquer problema, mas é fundamental que o dado esteja muito bem estruturado para que eu possa fazer isso. Eu estou aqui, enquanto estou te ouvindo, Odilon, vendo algumas perguntas que estão chegando. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu ia deixar as perguntas para o fim, mas quando chegam algumas que estão sendo conectadas ao nosso papo, eu já vou fazer, tudo bem? Depois a gente continua. Vamos lá. Vou fazer a pergunta aqui do André. Ô, André, desculpa se eu errar o seu sobrenome aqui, tá? Rozochensky. O Data Fabric, que está sendo estruturado para gerenciar o Open Banking Finance, será gerenciado pelo BC ou um formato diferente? Fiquem à vontade aí quem quiser responder ou souber. Vocês sabem qual o papel do BC? Pode ir lá, vai lá. Posso começar? Então, André, o Data Fabric hoje, você vai ter os seus dados, vamos pensar assim, o Odilon é um banco, tá? Eu quero prover um serviço de cheque especial, um serviço com uma taxa de juros diferenciada para o cheque especial para o Open Finance. Vou dar um exemplo. Então, eu vou acessar as informações aí dos correntistas de diversos bancos, eu vou ter acesso a elas, eu trago o que for necessário para uma base de dados própria, eu mantenho lá o que eu achar que deve ficar através das APIs, como eu falei para você. Então, cada instituição financeira vai ter o seu próprio Data Fabric, vai interagir com as outras instituições financeiras do mercado e, a partir daí, vai criar seus produtos e serviços. Seja, eu quero criar uma aplicação nova de uma forma muito rápida, eu uso uma plataforma de low-code, no-code, para criar essa aplicação em cima do meu dado que está disponibilizado, e aí eu ponho um operador que pode fazer um trabalho em cima dela, ou eu quero fazer um analítico aqui, selecionar uma lista de possíveis clientes para o meu novo produto do cheque especial, como o Joaquim comentou, que eu vou oferecer uma taxa de juros diferenciada para ele, obviamente com uma análise, se for uma pessoa que vale a pena, uma pessoa que entra no cheque especial, mas é um bom pagador, não vai entrar no cheque especial e vai sumir, baseado no histórico de linha de crédito, eu posso tomar isso. Então, na minha visão, é o dono do produto baseado em dado que vai gerir seu próprio Data Fabric. Na realidade, o Open Banking e o Open Finance são gerenciados, foram implementados pelo Banco Central com um procedimento estruturado. É como se fosse uma transferência financeira, igual a um TED. E quando a sua informação de um banco está indo para um varejo, por exemplo, tudo isso é feito com um protocolo pré-definido e estruturado pelo próprio e definido pelo Banco Central. E como o Odilon falou, cada player fará o seu Data Fabric para fazer melhor uso do dado para o seu negócio. Legal. Então, lembrando, você que está nos acompanhando aqui, estamos ao vivo nesse webinar especial da MIT Technology Review em parceria com a InterSystems. Se você quiser fazer sua pergunta, ainda dá tempo. Daqui a pouco eu vou ler mais. Antes de eu entrar na próxima pergunta dos nossos telespectadores, queria explorar com vocês o futuro. O Joaquim, no início, falou de 5G, o Odilon também, internet das coisas. Joaquim, como é que você está vendo, né, a chegada? Em tese, era para chegar agora no meio do ano, mas como você bem colocou, uma visão mais realista, talvez no ano que vem a gente tenha isso já mais consolidado. Mas como é que você enxerga essa explosão de dados que vai se multiplicar ainda mais, e como é que você acha que as empresas devem estar preparadas para usar essa quantidade toda de informação? Olha, eu vou fazer um paralelo aqui dos meus poucos cabelos brancos aqui. Eu sou do tempo em que surgiu a internet, né? E o que as empresas faziam na época? Tinha uma página na internet, tinha que ter, todo mundo tinha.
Para que servia aquilo? Para nada, né? Aquilo era igual um outdoor. Ninguém tinha ideia de como utilizar aquilo, as coisas foram surgindo. Eu lembro que onde eu trabalhava, um dos meus reportes chegou assim, temos uma ideia ótima. Qual foi? Vamos usar isso para fazer uma intranet e informações para o nosso call center. Criou uma solução rápida para resolver um problema que tinha internamente. E daí chegamos onde estamos hoje. Eu imagino, todas as empresas acho que já estão olhando para esse processo de como utilizar o dado para ganhar dinheiro, estão pensando em soluções criativas para ganhar dinheiro no futuro. Mas não está ainda claro como isso vai acontecer, porque não foi enxergado o modelo, tá certo? Está começando. E com a explosão do 5G, que você vai poder ter uma informação vinda de um dispositivo instalado numa porta, numa entrada, numa caixa que está num depósito qualquer, o que você vai fazer com aquilo? Como é que você pode otimizar o processo? Porque o grande ganho que vai acontecer é que todas as áreas das empresas vão poder se beneficiar do uso do dado como produto, como a gente está chamando aqui. É a área operacional, que vai melhorar o processo operacional, né? É a área financeira, que vai conseguir pilotar melhor para onde está indo o negócio. Tá certo? E são as áreas de negócio que vão conseguir fazer mais negócio e criar mais produtos para que o processo seja mais rentável e lucrativo. O grande desafio é descobrir como. Isso está acontecendo. E as empresas então precisam se preparar. O principal problema é pensar no seguinte, que os dados têm que ser processados e entregues em tempo real e fazer parte do processo. Eu estava lendo as perguntas também, tem uma pergunta aqui sobre isso. É óbvio que tem que fazer parte, não é que o cara tem que parar e depois procurar lá o dado para tomar a decisão. Tem que ser... E o dado, quando a gente fala aqui, não é número. O dado é uma foto, um gráfico, né? Um monte de outras informações que você vai utilizar para fazer a avaliação de como integrar isso no seu processo e ele ajudar na tomada de decisão ou na própria realização do processo de forma automática usando inteligência artificial. É interessante, Joaquim, você está falando aí né, de como transformar qualquer tipo de dado em algo que seja útil. Acho que no fim das contas é isso, né? E aí, explorando também um pouco o futuro aqui com o Odilon, eu nem coloquei o metaverso no meio, Odilon, porque ainda falta um caminho longo, mas obviamente a gente vai caminhar cada vez mais para essas múltiplas camadas. Então, como o Joaquim falou agora, uma foto pode ser uma informação, em algum momento lá no metaverso, as informações biométricas do mapeamento dos óculos de realidade aumentada também vão servir de informação em tempo real para a tomada de decisões. Queria que você falasse mais sobre isso, Odilon. Como é que a gente coloca essa camada, vamos chamar assim, de contextual, né? Não é só pegar o dado e metrificar, e numerificar. Que importância isso tem, que peso isso tem, como é que eu trabalho com essa inteligência contextual para fazer com que esse dado ele tenha um valor. Vamos lá, daria para falar horas sobre isso. Então vamos tentar estruturar um pouco melhor o pensamento. O dado existe, e o dado vai continuar existindo, e cada vez mais ele vai estar em silos, em aplicações e situações especialistas por diversas razões. Uma delas é o time to market. Eu preciso colocar alguma coisa nova no mercado, eu vou ter que construir. Vai construir de uma forma ágil, de uma forma estruturada, de uma forma dentro dos padrões de segurança de uma instituição financeira, que nós damos alguns exemplos aqui, tudo vai existir dessa maneira. Mas o dado vai estar distribuído. Como que eu utilizo esse dado? Ele vai chegar agora numa velocidade exponencial. Se ele hoje já chega rápido com a internet, ele vai chegar centenas de vezes mais rápido. E a interação vai ser muito mais dinâmica. Ou seja, eu fiquei sem 4G e fiquei sem Wi-Fi no meu celular. Pensa daqui 10 anos, isso não vai existir mais. Eu vou voltar para o meu celular e vai dizer, então o dado existe. O que é importante? É importante que eu tenha uma estratégia boa. Data Mesh, Data Fabric, tem N estratégias aí. Mas o que é mais importante é que ela seja focada numa necessidade de negócio, como nós já comentamos. Eu tenho uma determinada necessidade de negócio, eu vou focar para resolver aquilo. E o mais importante é que essa estratégia, ela
seja abrangente para toda a companhia. Eu tenho uma área de negócio que eu posso começar, mas esse dado pode ser explorado de uma outra maneira. O que eu vejo de situação para o mercado financeiro, por exemplo? Eu vou ter que explorar o dado empresarial, o dado de cliente, o dado de cliente corporativo, que eu perder um cliente de varejo numa instituição financeira hoje é muito relevante, mas eu perder um cliente corporativo no banco de atacado é muito mais relevante. Eu tenho que entender a situação dele. Então, tem que explorar diversas áreas. E dessas diversas áreas, eu posso criar uma série de casos de uso. Análise de rentabilidade, de lucratividade, reporte regulatório e uma série deles. Então, eu tenho dado, eu vou criar uma estratégia de conexão, correlação e geração de confiança para que eu use essa informação. A partir daí, eu posso criar aplicações novas ou análises novas. Tecnologicamente, é muito importante que tudo que eu enfileire de produto de tecnologia esteja muito bem alinhado para me atender no que eu quero e que eu tenha uma estratégia de trabalhar com empresas que façam o serviço específico de analítico, como eu expliquei, dentro de uma estrutura de um Data Fabric, por exemplo. E essa estrutura, o que é muito relevante? Se eu vou disponibilizar o dado para análise para uma aplicação, é muito importante que essa estrutura se comunique bem com processos de machine learning e processos de inteligência artificial. Um processo de machine learning, por exemplo, a minha empresa desenvolve todos os meus... Eu tenho gênios aqui dentro, conhecem algoritmos, aí existe uma grande gama deles que fazem coisas fantásticas. Eu construí meu algoritmo nessa linguagem específica, nessa ferramenta específica. Eu quero que o meu processo de dados, lembrando que o dado tem que ser um produto, eu quero que o meu processo de dados, eu tenha uma solução de BPM, por exemplo, onde eu vou receber uma transação financeira de um cartão de crédito, ele vai passar por 5 outros processos, e um desses processos é o meu modelo de antifraude, para garantir que eu não vou ter falso positivo, que é uma situação... Eu tenho exemplos para dar, provavelmente você tem exemplos para dar, que eu fui usar o cartão e não consegui. O Joaquim deve ter exemplos para dar, que é uma situação bastante desagradável, que já aconteceu comigo aqui um dia num jantar. Então, eu tenho essa situação. Então, eu tenho que ter acesso ao dado, criar correlação, criar uma confiança para que eu possa usar, disponibilizá-los para novas aplicações, para suportar novos processos de negócio, sejam transacionais ou analíticas, e ter uma capacidade que essa plataforma seja capaz de interagir em tempo real com ferramentas de machine learning e ferramentas de inteligência artificial. Se eu tiver um telefone e eu chamar um chatbot, é muito importante que a omnicanalidade, vamos chamar assim, ela seja relevante, que o chatbot saiba interpretar a minha informação que está lá dentro e saiba interagir comigo de uma forma adequada. Então, tem um processo de machine learning extremo lá, um chatbot, que vai interagir comigo baseado no dado que eu tiver estruturado. Então, voltando, eu pego o dado, estruturo a arquitetura, sou capaz de utilizá-lo no processo de negócio em tempo real e capaz de fornecer essa estrutura para complementar com processos de machine learning e inteligência artificial. E se eventualmente eu sair do chatbot e quiser falar com o humano tem que estar ali alinhado e saber exatamente do ponto em que eu parei e conversar comigo sem perder o fio da meada. Ou assim, eu posso perder a minha transação, eu quero continuar a partir dali. Então, você tem outras ferramentas que sabem... Tem uma ferramenta de mercado que faz muito bem isso. Eu já conversei recentemente, onde talvez o Data Fabric seja muito relevante para ele, porque toda a capacidade de correlacionar o dado para que seja consumido, o Data Fabric já vai posicionar. Isso, de novo, isso é uma estratégia que nós somos um fabricante. Por exemplo, o Data Fabric hoje, imagina, vamos falar de uma outra área muito diferente, uma área de saúde, onde a nossa empresa é muito atuante nisso. Você hoje tem a capacidade de conectar, interrelacionar o dado e criar compartilhar o dado entre diversas instituições da área de saúde é muito relevante hoje. Então, você tem capacidade de ter acesso ao dado. Já existem empresas no Brasil que o médico visualizava exames, etc., através de movimentos com a mão, utilizando uma tecnologia de jogo de um grande fabricante aí do mercado. Então, ele tinha acesso a telas gigantes onde ele mexia com o exame que ele queria dentro da sala de cirurgia. Então, são automações lá no usuário final, que o dado tem que estar muito bem estruturado por trás. Dá tempo ainda, Odilon, de eu fazer aqui mais uma última pergunta, talvez, se tiver mais a gente faz aqui, se der tempo, para o Joaquim. Joaquim, o José Marcelo Palma está perguntando o seguinte: o Total Quality Management será substituído pelo Total Data Quality Management?
Talvez, eu não sei responder essa pergunta assim diretamente, mas eu acho que é mais do que quality, né? O data é business, não é só quality. Então, assim, talvez seja até mais amplo. Eu queria colocar aqui Você falou do metaverso, os analistas, eu li um livro recentemente, que eles são dois escritores que, baseados nas pesquisas que estão sendo feitas hoje, afirmaram categoricamente o seguinte: em 10 anos, o celular é uma peça de museu. Significa o seguinte: todo mundo vai usar óculos. E não será o metaverso, será uma realidade virtual permanente, o que muitos analistas chamam de a humanidade digital. Você vai viver permanentemente entre esses dois ambientes. Por isso que o dado é tão importante, porque você vai estar tendo informações simultâneas daquilo que você está vivendo no seu ambiente físico, mas do ambiente digital também através do seu óculos. Eu já uso óculos, mas quem não usa vai ter que usar também. E é muito interessante essa visão, porque o óculos, para usar o metaverso hoje, é um trambolho, vamos dizer, na verdade, é um negócio grande, você não pode usar. Mas o desenvolvimento da tecnologia vai permitir que seja tão fininho que nem o que eu uso hoje. E aí você, andando na rua, você não precisa mais estar olhando lá o seu aplicativo que ele dá a direção. Ela aparece na rua. Você está olhando para a rua e a direção aparece na rua. Assim como você experimentar roupa e milhares de outras aplicações. Então, essas são as novas aplicações de negócio que você vai poder fazer com o uso do dado. Por isso que, voltando para a pergunta do José Marcelo, é bem mais amplo do que isso, né? É muito mais complexo e não temos ainda a noção verdadeira de quais serão as grandes oportunidades que você vai poder... O que você vai poder fazer com isso, né? Como eu dei o exemplo lá da internet, ninguém podia imaginar que você poderia fazer com a internet o que você faz hoje, né? O que nós estamos fazendo agora, né? Estamos construindo o futuro. Com certeza. Não, eu digo, nós aqui estamos numa reunião virtual com um monte de gente, coisa que você não podia fazer alguns anos atrás, era super complicado, né? Para fazer um videoconference de uma empresa custava uma fortuna, né? Você tinha que montar um equipamento, custava caro pra caramba, né? Era um negócio absurdamente exclusivo, só algumas empresas poderiam ter esse tipo de recurso. Esse é o processo. Então, assim, o dado, ele é o tijolinho de todo esse novo universo que está sendo construído. E quem prestar atenção vai ganhar muito dinheiro nesse negócio. Porque os negócios atuais precisam entender como é que eles vão se transformar usando o dado como ferramenta. Ótimo, Joaquim. Para a gente construir esse futuro, a gente precisa, às vezes, construir o presente. E aí, como recado final, já que a gente está encerrando aqui o nosso webinar, eu queria que o Odilon desse uma dica, né, para quem está assim, um pouco perdido no mercado, não sei por onde começar. A gente falou de várias coisas aqui, vários termos que hoje são tendências, mas se você pudesse dar uma dica, Odilon, começar por onde? Qual é o primeiro passo para a gente construir essa arquitetura digital estratégica e eficiente? Vamos lá, para ser bem rápido. Antes, fazer um comentário sobre a última pergunta sobre qualidade. Acho que era... fugiu o nome de quem perguntou. O que é importante? Todo Data Fabric ele tem que levar em conta todos os processos de camada semântica, qualidade de dados, linhagem de dados, linhagem onde você sabe de onde o dado veio. A partir daí, você modificar um cadastro diferente, ter uma ferramenta para modificar o cadastro, para ter vamos chamar, um master data, uma gestão de dado mestre, um master data management ali dentro. Por onde começar? É muito importante que todas as iniciativas sejam baseadas ou estruturadas a partir de uma necessidade de negócio. Não é um processo de tecnologia. A tecnologia tem que ser uma consequência. Então, tem uma estratégia, por exemplo, eu vou criar um Data Fabric, um Data Mesh, mas, por exemplo, o Data Fabric, eu já li um pouco mais sobre isso, e é uma área que nós atuamos diretamente. Eu vou criar um Data Fabric. É muito importante que eu tenha uma razão, uma necessidade de negócio
Comece meu projeto a partir dali, e a partir dali eu desenvolvo alguma coisa. Se eu puder deixar um recado, a quem tiver interesse, um dos nossos clientes vai fazer uma apresentação de como eles usam o Data Fabric na implementação dos processos deles. A gente pode fornecer o link para que vocês assistam. Acho que a semana que vem ou na próxima. A apresentação, infelizmente, é em inglês, que o cliente está nos Estados Unidos, mas vai falar sobre isso. Então, é ter uma necessidade de dados, não ser drivado mais por tecnologia. A tecnologia tem que ser uma consequência de algo novo. Joaquim, alguma última dica? Isso. Vamos lá. Desculpe. As empresas precisam de algumas características para serem orientadas a dados, né? Então, incorporar os dados em todas as decisões e integração com os seus processos, né? E o processamento de dados e a entrega deles tem que ser em tempo real. Tem que buscar isso, né? O armazenamento de dados tem que ser flexível, né? Não pode ter silo, tem que acabar com isso, né? E o modelo operacional tem que tratar o dado como produto, como eu já falei antes. Então, o dado não é mais uma consequência, ele está na frente, inverte, tá? E o diretor de dados, eu também já falei aqui, se é que ainda não tem, criar um e fazer ele gerar valor, ou seja, ele tem que ter PNL, né? Ele não é um centro de custo, tem que fazer de receita, né? E as adesões ao ecossistema de dados tem que ser a norma, ou seja, todo mundo na empresa tem que entender que isso é importante. É um processo, como eu falei, o CEO tem que entender que isso é o que vai fazer ele se diferenciar no futuro, né? E gerenciar os dados tem que priorizar a automação da privacidade e da segurança e da resiliência. Exemplo, que tal tirar backup a cada 5 minutos? Exemplo louco, né? Mas pode ser que precise. Tá ótimo. Joaquim e Odilon fizeram aí, nesses minutos finais, um super resumo, mas, obviamente, se você estiver interessado nesse tema, quiser saber mais sobre esse assunto, nós estamos preparando uma edição especial Smart Data Fabric em parceria com a InterSystems. Então, fique ligado nos nossos canais da MIT Technology Review Brasil, porque a qualquer momento a gente vai soltar essa edição especial com reportagens, com outras informações que vão te ajudar a desenvolver uma estratégia eficiente. Então, agora, terminando aqui oficialmente o nosso webinar especial, agradeço mais uma vez a participação do Joaquim Silveira, consultor de negócios e conselheiro de empresa. Obrigado, Joaquim. Obrigado a você. E também ao Odilon Almeida, o Senior Area Sales Manager da InterSystems. Obrigado, Odilon. Obrigado, Rafael. Obrigado, Joaquim. Prazer dividir esse webinar com vocês esta manhã. E obrigado a todos que nos assistiram. Um abraço. E a todos que nos assistiram. Um abraço a todos. Esse é um agradecimento especial, né? Todo mundo que nos acompanhou ao vivo, fez perguntas e teve a oportunidade de trocar ideias sobre esse assunto que, como foi dito aqui, não é mais uma opção. É fundamental que as empresas enxerguem dado com mais valor e como uma estratégia para os seus modelos de negócio. Obrigado, pessoal. Até a próxima.